Olá, tudo bem? Você que está se preparando para a Polícia Militar de Minas Gerais vai encontrar aqui no nosso canal um material dedicado nessa reta final das matérias de Direito e Raciocínio Lógico Matemático. Isso mesmo, 20 questões da sua prova a gente vai trabalhar aqui ponto a ponto, conforme o conteúdo programático do seu edital. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Gomes, professor de Direito e Matemático, sou segundo sargento da Polícia Militar aqui em Santa Catarina e quero te convidar a deixar eu fazer parte dessa sua jornada rumo à Polícia Militar de Minas Gerais. Vem comigo, vamos juntos! Hoje, galera, a gente vai trabalhar raciocínio lógico matemático, os conceitos iniciais, e você vai entender como funciona na prática através de questões que a gente vai resolver. Galera, inicialmente, quando a gente trata de raciocínio lógico matemático, tem duas coisas a te falar. Ponto 1, você precisa aprender raciocínio lógico matemático, quer seja na força, quer seja brincando. Eu vou tentar te passar de uma maneira bem tranquila, descontraída e te mostrando pontualmente o que cai na prova. Mas, se você não conseguir dessa forma, você vai ter que despender um esforço um pouquinho maior, porque é a matéria que vai te fazer ser aprovado aí no concurso público. São 10 questões que são o diferencial da prova. A matéria discursiva, direito, português, o pessoal consegue ir gravando. O raciocínio lógico matemático é a maior dificuldade e por isso é o seu diferencial. Aproveite essa oportunidade para que você consiga conquistar uma vaga aí na PM de Minas Gerais. Vamos juntos. Então, olha só, o que é uma proposição lógica? O que é uma proposição lógica? Uma proposição lógica é uma sentença que vai ter verbo, predicado e um sujeito. Então, deixa eu botar um exemplo aqui na telinha para você. João é alto. Tá, professor? Quer dizer que tem um sujeito, um verbo e um predicado? Isso. Eu tenho João, que é o meu sujeito. Eu tenho que é o meu verbo. Eu tenho algo que sobra aqui, ó, que é o meu predicado. Espera aí, professor. Nós estamos em matemática ou português. Calma, tira essa trava mental. Nós vamos trabalhar ponto a ponto. Inicialmente, eu quero que você entenda que nós temos uma frase, uma proposição lógica, e ela pode ser valorada em verdadeiro ou falso. O maior problema é que o pessoal se prende no que está escrito. Então, eu quero te dizer o seguinte, raciocínio lógico matemático é matemática. O que vai aparecer escrito ali, a gente não vai analisar o contexto inicialmente. Em certas situações, aí eu vou te falar como fazer isso. Mas você vai ter que ler ali e entender que aquilo ali é uma conta matemática. É uma forma e vai ter fórmulas para nós resolvermos isso. Como que vai funcionar, professor? Então, eu quero que você saiba que ali tem dois resultados. Verdadeiro e falso. São dois resultados e ponto. Então a gente vai achar o procedimento para chegarmos a esse resultado. Fechado? Então volta aqui para a telinha. João é alto. Eu tenho um sujeito, tenho um verbo, tenho um predicado. Então já sei que isso é a base para mim ter uma proposição lógica. Então eu vou mostrar para vocês 5 situações que não são proposições lógicas e que eles cobram no concurso. E isso pode ser uma questão sua na prova. A pergunta é bem simples. O que não é uma proposição lógica? Vamos ver isso? Vamos resolver uma questão antes, agora de 2024, para você ver que isso cai de verdade. Olha ali. Qual das sentenças a seguir pode ser classificada como uma proposição? Qual das sentenças a seguir pode ser classificada como uma proposição? Quem não estudou vai olhar para isso aqui e vai ficar estagnado, não vai fazer a mínima ideia do que está acontecendo. Ele vai ler a letra A, Vitor é um aluno aplicado, uma frase exclamativa. Vai ler a letra B, que é uma pergunta, quem comeu o meu bolo? A C, outra exclamativa, não desista dos seus sonhos. A letra D, está mandando fazer alguma coisa, né? Lave a louça para mim. E a letra E, diz que São Paulo é a capital do Brasil. De cara, o aluno que não está estudando, ele vem aqui e faz isso, ó. Risca a letra E. São Paulo é a capital do Brasil. Isso não pode ser, porque eu sei que São Paulo não é a capital do Brasil. A capital do Brasil é Brasília. Então, olha aqui para mim. Aí é o primeiro problema. A galera quer saber o contexto.
que é analisar o que está escrito. Eu não me importo se São Paulo é ou não a capital do Brasil. Eu consigo valorar aquela situação ali? São Paulo é a capital do Brasil. Você consegue dizer assim, ó, verdadeiro ou falso? Se eu te disser assim, você está estudando para a PM de Minas, São Paulo é a capital do Brasil. Isso é verdade ou mentira? Tu vai me dizer assim, não, professor, é mentira, é falso. Por quê? A capital do Brasil é Brasília. Beleza. O que eu quero saber não é a resposta, é que tu conseguiu valorar isso. Tu conseguiu dizer verdade ou falsidade. Nas frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sem verbo e as frases abertas, você não consegue dizer isso. Você não consegue falar verdade ou falso. Por isso ela não é uma proposição lógica. E esse tipo de questão cai bastante na sua prova. Então volta para a telinha sabendo dessa informação agora e responde junto comigo. Olha ali, São Paulo, então nós vamos desfazer essa informação, né? Vamos desfazer, porque eu já sei agora essas 5 informações que estão aparecendo para você ali. Não são proposições. As frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sem verbo e abertas. Beleza. Eu vou direto na questão e vou olhar aquela que apresenta um ponto de exclamação. Opa, então essas não são de certeza. Posso riscá-las. Outra situação que eu falei para vocês que não é proposição lógica, interrogativas. Então eu procuro um ponto de interrogação. Se eu achei, eu risco. Por quê? Interrogativas também não são proposições lógicas. Opa, tem uma outra situação ali, professor, imperativas. Isso, se eu falar, lave a janela, lave a louça, faça isso, faça aquilo. Isso não é uma proposição lógica, porque é uma frase imperativa. Então, eu tenho alguma coisa desse tipo aqui? Tem a letra D. E com essa brincadeirinha, nós já chegamos à resposta. A resposta é: São Paulo é a capital do Brasil. Professor, mas São Paulo não importa se o valor deu falso. O que importa é que preencheu o formato para ser uma proposição lógica. Fechado? Então, agora, você já sabe o que não é uma proposição lógica, são as frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sem verbo e abertas. E eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui te explicar quais são as frases abertas. Dá uma olhadinha. 2 tipos de frases abertas. Eu escrevi na telinha para você aí. Ele é alto, 3 mais x é igual a 7. Uma no português e uma na matemática. Ele, quando tiver pronomes, quando tiver algo indefinido, quando eu não souber quem é o sujeito, essa frase para mim ela vai ser aberta. Se ela vai ser aberta, ela não é uma proposição lógica. Então sempre que aparecer isso aqui, ela vai ser aberta. Aberta. E não é uma proposição lógica. Da mesma forma, quando aparecer uma variável na matemática. No nosso caso aqui, está dizendo que 3 mais x é igual a 7. Se 3 mais x é igual a 7, eu não sei quem pode ir no lugar do x, então esse resultado eu não tenho como saber se é verdade ou falso. Professor, mas se eu botar o 4 ali no lugar do x, eu já sei. Sim, mas eu não tenho como saber quem eu vou preencher naquela lacuna. Fechado? Então, se liga nisso que você já vai ganhar uma questãozinha para a PM de Minas. Vamos seguindo nossos estudos aqui, galera. Depois disso, já expliquei para vocês ali, já está aparecendo o que é uma proposição lógica, sujeito, verbo, predicado. Então, Carlos é torcedor do Galo, galera de Minas aí. Aí o pessoal do Cruzeiro vai ficar bravo comigo, né? Mas é só um exemplo. Carlos é torcedor do Galo. Tem o Carlos, que é o nosso sujeito. Tem o nosso verbo, que é, e tenho o restante da frase, o predicado torcedor do Galo. Eu não preciso saber exatamente isso, eu só tenho que saber que ela tem um verbo, então já preencho o primeiro requisito. Eu tenho o sujeito, ele está identificado, não está sofrendo uma ação imperativa, não tem um ponto de exclamação, não tem um ponto de interrogação. Não é aberta, está identificada, então ela é sim uma proposição lógica. Aí a gente já belisca uma questãozinha. Agora a gente vai chegar num segundo ponto. Negação. Professor, o que é negação? Negação
é estipular o contrário, é o oposto, é o valor contrário. Ou seja, se eu tenho algo que é verdade, eu vou ter que apresentar como negação uma falsidade. Se eu tenho algo que é falso, eu apresento como negação uma verdade. Eu vou trocar o valor lógico. E aí eu vou te explicar hoje como é uma negação simples. Carlos é torcedor do Galo, como eu vou negar isso. E na próxima aula a gente já vai entrar nas negações compostas e aí a gente vai avançar um pouquinho, porque nós vamos conhecer os conectivos lógicos, as proposições compostas e vamos começar a fazer negação composta. Fechado? Galera, quem está estudando, tem dificuldade nos estudos, aqui no link, na descrição, eu vou deixar o meu acesso ao telefone, contato, Instagram. Já aproveita e segue lá. Está aparecendo aqui embaixo na telinha para vocês, @sargentogustavo. E se inscreve aí no canal do YouTube para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para vocês e esse conteúdo chegar até você e você caminhar rumo à sua aprovação. Precisando de uma consultoria nos concursos públicos, aqui na descrição tem o meu contato, tem tudo que você precisa para chegar até mim. Mas voltando ao que importa aqui para nós, negação de Carlos é torcedor do Galo. Olha só, eu vou olhar direto pro verbo, olhando para o verbo. Qual é o verbo, professor? É. Quando eu estou aqui, e eu quero negar, eu vou trocar. Se eu quero trocar, eu quero temar com a pessoa que está falando que é, eu digo o quê? Não é. Não é. Então, a maior parte das negações é utilizando a partícula não. Opa, professor, então é só eu colocar o não na frente? Não necessariamente. Por quê? Pode estar lá no enunciado, podia estar escrito assim, ó, Carlos não é torcedor do Galo. Qual é a negação disso? É eu trocar. Aí o que eu vou fazer? Eliminar a partícula não. Se tivesse lá no enunciado escrito isso, ó, aí eu iria fazer o quê? Suprimir, tirar o não e escrever lá embaixo o contrário, que é o que está escrito aqui. Beleza? Então fica atento. Eu tiro o não se ele estiver no enunciado ou eu coloco se ele estiver ausente. Beleza? Outra forma, e vocês precisam deixar na cabeça, é o seguinte. Eu posso escrever assim, ó. É falso que Carlos é torcedor do Galo. Ou eu posso escrever assim, ó. Não é verdade que Carlos é torcedor do Galo. Então, além de adicionar a partícula não ao lado do verbo, tem essas outras duas possibilidades. Fechou, galera? Volta comigo aqui, ó. Você viu negação, entendeu como funciona, viu quais as situações que não são proposição lógica. Tem vários outros vídeos aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês, ó, de outros concursos que também servem para o edital de vocês. E você que gostou, se inscreve, curte e se inscreve para que a gente possa ir junto no caminho da aprovação. Abraço!